Nossa, que honra, porque a Bia tá aí do lado, né? Ela deve, Bia, você tá me ouvindo? Olha, eu amo o Cleiton, viu? Você sabe disso, amo o Cleiton demais, desde a primeira vez que eu vi um vídeo seu. Não precisou nem da gente ter contato. Então, é assim, uma coisa que aconteceu naturalmente. E amo o seu Salles, né? Que é o seu pai, e certamente a sua mãe também, que eu não conheço, mas através de você eu posso saber que eu também a amo. Então, esse conjunto aí todo desperta no meu coração algo muito belo. Então, é uma alegria estar aqui com você mesmo, de verdade. Viu? E o trabalho que você faz é lindo, né? O curso que você e a Bia leva para os casais é sensacional. Eu fiz e, assim, maravilhoso, maravilhoso. Estava revendo esse material agora, esses dias. Inclusive, vocês estão com turma aberta agora, não estão? Para o Estamos sim, a gente curso? está com a turma até amanhã, né? A gente fez uma turma especial para o Dia dos Namorados, que a gente está com um curso de massagem tântrica online, e a gente está dando de bônus. Um dos bônus é outro curso que a gente tem, que é de êxtase na sexualidade, onde a gente trabalha esse toque, né? É uma forma diferente de tocar, de olhar, de sentir. E no êxtase da sexualidade, a gente trabalha muito essa questão da sexualidade de forma profunda. Então, a gente vai trabalhar traumas, abusos, fobias, crenças limitantes em relação a sexo, sexualidade, relacionamento e trabalhar princípios do sexo tântrico. Então, assim, está sendo muito gostoso, né? A gente adora estar com as turmas, adora estar com as pessoas lá respondendo perguntas, porque é uma forma que a gente tem de aprender muito, né? Eu acredito que uma das melhores formas de aprender é ensinar, cada vez que a gente está ensinando, está falando. Eu falo muito que eu falo para as pessoas o que eu preciso ouvir, o que eu preciso viver, e é uma coisa que eu e a Bia, a gente tem um compromisso muito grande, e é um desafio, que é realmente viver aquilo que a gente ensina, viver aquilo que a gente aprende. Não é fácil, tá? Nenhum relacionamento, eu não acredito que nenhum relacionamento seja fácil. Eu vejo pessoas dizendo isso, mas eu duvido, né, lá no fundo, realmente, se isso é uma verdade ou uma mentira que, às vezes, contamos para si mesmo para poder esconder algumas coisas. Mas eu acredito que todos os desafios todos os relacionamentos são um desafio. E que bom, porque é uma oportunidade de aprendermos muito, né? É impressionante como a gente pode desenvolver, pode aprender, né, pode crescer dentro de um relacionamento. É interessante você falar isso, Cleiton, porque assim, eu e o Jacques, a gente está com uma turma também, né, de alunos. E eu acredito que todo mundo devia fazer o seu curso e o nosso. Isso aí é o meu ponto de Também acredito. partida. Porque o nosso curso, ele é a base, né, a raiz. Aí depois vem, sabe, enfim. E aí eu acredito, assim, o que você falou, né, realmente quando eu termino de gravar os áudios para os alunos, de questões que eles trazem, eu ouço de novo, né? Eu falo, caramba, eu tô falando isso aqui para mim. Porque a gente também ensina aquilo que a gente vive, né? Não tem nada que a gente fale que a gente não tenha passado por isso. Eu não teria coragem de falar qualquer coisa que não fluísse das minhas entranhas, assim, de uma experiência. E relacionamento de casal é simples, né? Quando a gente aprende essas leis aí, tudo que a gente ensina, vocês ensinam, mas não é fácil. É todos Não os é. dias uma construção, né? E aí a gente precisa de várias ferramentas, né? E E é é uma coisa sobre que eu isso que a falo gente vai muito falar hoje. nos eventos que a gente né, conduz, que a gente prepara, que a gente faz pelo Brasil. Esse que você participou com a gente, né? Né? Porque você participou de alguns, tanto presenciais como Sim, online. Mas a formação, por é. exemplo, em coaching de relacionamento e sexualidade é uma... A gente compilou ali diversas coisas que nós fomos aprendendo com a vida, com os relacionamentos. E eu sempre falo que eu estou nessa posição agora, hoje, e assumi essa missão de levar relacionamento e sexualidade de forma muito séria e profissional por minha dor, pela minha dificuldade. Né? Eu sempre me vi com dificuldades em relacionamentos, né? Eu sempre me vi com dificuldades em trabalhar minha sexualidade, né? Até assim, eu
me vi a vida inteira, adolescente, criança, adulto, tendo muitas dificuldades com relacionamento e sexualidade. E foi quando eu comecei a buscar, né, a me conhecer, a buscar formas de me entender. Eu comecei a fazer faculdade de psicologia, que foi o primeiro, eu falo assim, que foi o primeiro grito assim, de socorro, né? Eu não aguentava passar por sessões com psicólogos. Era muito engraçado porque eu não tinha paciência, porque parecia que ninguém me entendia, mas principalmente porque eu não me entendia, né? E eu ficava naquela confusão, então não tinha paciência de ficar em sessões com psicólogos. E aí eu falei, eu vou fazer esse negócio. E eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, depois a faculdade de psicanálise, depois um monte de curso de formação de renascimento, de tantra, né, de meditação vibracional, de várias coisas para poder me entender, para me trabalhar. E aí quando eu vi a quantidade de coisas que eu tinha no meu subconsciente, de processos que eu estava passando e que eu vivia em diversas ocasiões da minha vida, e aquilo, né, foi trazendo consciência, trazendo amor para acolher, para aceitar, para receber, até porque tem muita coisa que nós passamos em nossas vidas que é muito difícil olhar direitinho. É muito difícil poder olhar assim nos olhos, né? Eu falo de alguns monstrinhos que a gente vai carregando, e poder acolhê-los, né, e poder receber, e poder olhar quem realmente sou com a minha luz, mas também com a minha sombra. Então, é um processo de vida. Eu falo que esse despertar começou com meus 19 anos, com um livro, né, muito especial para mim, que é a Profecia Celestina. Eu sempre compartilho ele nos meus eventos. Mas o processo realmente de assumir essa transformação, de jogar tudo para o alto e falar, agora eu vou me conhecer, foi com 25 anos. E há 4 anos atrás eu decidi largar tudo que eu fazia, que eu era palestrante, né, na parte de comportamental, motivacional, trabalhava com a Honda, com Localiza, com várias empresas, e aí eu decidi assumir realmente essa minha área terapêutica, né, assumir esse... Eu falo que é uma missão de ajudar pessoas com relacionamento e sexualidade, porque eu também sei que quanto mais eu ajudo, eu estou sendo ajudado. Quanto mais eu estudo para ensinar, mais eu estou aprendendo para aplicar na minha vida. Perfeito, né? A nossa ferida que nos move. Faz sentido? É verdade. Faz muito sentido, né? Eu lembro, Né? você falou isso aí, eu lembro de uma ocasião, assim, uma visão que eu tive, logo no comecinho dessa busca. Eu cheguei no primeiro dia de aula da faculdade de psicologia e tinha 68 alunos na sala. E tava aquela confusão, né? E eu olhava assim pro lado, pro outro, eu falava, cara, eu tô numa turma de loucos, só tem pirado dentro dessa turma, né? Mas todo mundo buscando realmente uma cura para si, né? E aí a gente vê essa transformação acontecendo nos anos que vão passando, né? Eu não terminei a faculdade de psicologia, parei no meio, porque eu comecei a faculdade de psicanálise e fazia mais sentido para mim naquele momento. Depois eu fui para outras formas terapêuticas, mas tem sido um aprendizado gigantesco. Cleito, e antes da gente entrar no nosso tema, é interessante que à medida que nós vamos nos desenvolvendo, o nosso trabalho vai se transformando, né? Você percebe isso? À medida que nós vamos nos curando, o nosso trabalho vai tomando uma outra dimensão. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o meu trabalho não está fluindo assim do jeito que eu penso que poderia estar, mas na verdade é o nosso interior que ainda também não está pronto para receber algo maior. Então a gente vai, o que eu percebo, né, quem está realmente buscando essa expansão de consciência é um desenvolvimento de dentro para fora. Você percebe isso também? Muito. Ou eu estou viajando? Não, a gente fala no Tantra, por exemplo, que o Tantra é o caminho do meio, né? E eu gosto muito desse princípio do Tantra, porque nós estamos no presente, no aqui, no agora, nós não estamos preocupados com o passado e com o futuro. E esse deliciar, aproveitar o caminho, aprender com cada passo é impressionante. Para mim, o difícil foi entender a importância, né, dar realmente valor a esse passo a passo.
né? Às vezes eu queria já saber de muita coisa, né? Aquele processo de, eu quero saber, eu quero entender, eu quero saber fazer. Mas depois que a gente aprende o valor, né, de aprender com cada passo, de aprender com erros, de poder dar valor para aqueles passos que precisamos, às vezes, dar para trás, entender melhor um pouco aquele processo para conseguir caminhar mais leve. Então, o meu trabalho, eu sinto que tem se transformado a cada momento. Com certeza, o meu trabalho, por exemplo, de 4 anos atrás, quando eu comecei com o Tantra e com a sexualidade e relacionamento, é muito diferente do meu trabalho hoje, do meu trabalho do ano passado. Uma coisa que eu estava falando com a Bia hoje, né? Antes, a gente trabalhava muito com práticas. Trabalhava muito com massagem tântrica, com meditação tântrica, com renascimento. Ou seja, eram várias práticas que a gente focava no fazer. Hoje, com certeza, o processo mudou completamente e a gente foca muito mais no ser, né? Em realmente trazer uma nova visão para todas as áreas da vida e não só para relacionamento e sexualidade. Até porque, para a gente, relacionamento e sexualidade está envolvido em todo. Não tem como separar. Não tem como separar, por exemplo, finanças de relacionamento. Não tem como separar, por exemplo, área profissional e energia sexual. Está tudo conectado. Mas isso a gente entende hoje. No começo era fazer, fazer, fazer. Agora a gente realmente trabalha com essa transformação. E eu sei que daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 3 anos, essas coisas vão mudando, vão evoluindo, vão ficando mais maduras. A gente sabe pouquíssimas coisas em relação a tudo que a gente sabe que ainda existe para conhecer e para vivenciar. Então, assim, a gente vai passo a passo. Eu sempre vejo que o próximo passo está sempre no escuro ainda. Ele só clareia quando a gente dá o passo, né? Então, meu querido, e com relação à linguagem, à comunicação na relação do casal? No seu curso de coaching, nós vamos responder perguntas. Você vai responder. Vamos lá. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, né? É porque eu estou ouvindo bem baixinho, mas eu acho que é o meu celular, mas eu estou chutando, é suficiente para poder a gente conversar. Deixa eu ver. Eu vou aumentar o volume aqui do meu aparelho, tá? Agora eu aumentei, ouviu? Tá ouvindo melhor? Não, melhorou? Mas eu estou ouvindo bem. Agora eu estou ouvindo muito alto. Não precisa aumentar aí, não. É porque eu acho que como estavam ligando, talvez afetou alguma coisa aqui, mas eu tô ouvindo você, dá pra gente se comunicar. Bom, vamos falar sobre comunicação, né, na relação. Vamos. E você vai responder perguntas só para o pessoal ir preparando aí, quem tiver perguntas. Maravilha, vamos responder as perguntas que vierem. Então tá bom. Então vamos lá. Eu quero ouvir você falar aí sobre os níveis de comunicação, as linguagens do amor, enfim. Vamos falar sobre isso, né? Muito legal. Bom, eu trabalhei desde os meus 18 anos, né? E fui trabalhando até os 24, mais ou menos. Fui trabalhando com empresas, né? Com área comercial, área comportamental, dando treinamento, consultoria, palestras em empresas. E uma coisa que a gente identifica nas empresas, que qualquer empresa, qualquer instituição, um grande problema é a comunicação, né? E isso quando eu vim trabalhar com relacionamentos, era muito parecido, né? A comunicação, ela pode ser um grande problema, mas pode também ser a solução. Ou seja, através de uma comunicação assertiva, de uma comunicação que eu chamo amorosa, né? De uma escuta amorosa, a gente pode mudar qualquer situação. E é impressionante como a gente consegue tocar, né, partezinhas do nosso ser através da forma que nós escutamos, vemos e falamos. E nessa ferramenta, por exemplo, que eu amo, é tão simples, mas pode ajudar qualquer pessoa a trazer o que a gente chama de amor e consciência para o processo da comunicação dentro de qualquer relação também. Não é só relação amorosa, é a relação com o chefe, com um funcionário, é relação com os filhos, é uma relação, né, com meu marido, minha esposa. Qualquer pessoa eu posso usar esses 6 passos da comunicação, 6 níveis de comunicação, que são
Eu falo que é um mapa para que eu possa perceber como eu estou na minha comunicação. E foi engraçado, porque quando eu estava desenvolvendo isso, eu fui testando em mim. Então, eu fui testando as ferramentas, funciona, não funciona, como é que funciona. Eu fui testando, eu fui olhando, né, para a minha relação. E quando eu fiz um teste, né, eu fui desenvolvendo um teste, foi engraçado porque quando eu olhei o teste, eu falei, cara, se essa pessoa que eu estou vendo esse teste aqui, se eu olhasse para esse teste aqui, eu falava assim, essa pessoa está acabada nos seus relacionamentos. Porque quando eu olhava, por exemplo, eu botei ali no teste, meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, né, que mora na Austrália, eu tenho uma filha de 5 anos que mora em Goiânia, eu tenho meu pai que agora mora aqui comigo, mas morava longe também, eu viajava muito nessa época. E eu lembro que eu olhava para aquele teste, por exemplo, e meu nível de comunicação com meu filho, por exemplo, estava em 1. Eu estou falando aqui primeiro para vocês depois perceberem o quanto estava horrível, né, a minha comunicação com as pessoas com quem eu mais amo. 1 com meu filho, 2 com a minha filha, 3 com meu pai, né? E aí só estava bem na época com a minha parceira, com a Bia, que estava em 5, né? Que poderia estar em 6. Então, assim, quando eu vi aquele teste, eu falei, eu preciso mudar drasticamente isso. Porque se eu continuar assim, eu sei que só vai desandar cada vez mais isso. Então, se eu sabia daquilo, eu poderia mudar. E essa é a importância de saber os 6 níveis de comunicação. É a oportunidade que eu tenho de trazer consciência para o meu processo e mudar. Eu posso escolher mudar isso. Não é fácil, às vezes, mas é possível. Então, vamos falar um pouquinho sobre 6 níveis para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só. Para mim, para a gente, que a gente trabalha com isso, existem 6 níveis de comunicação, que é uma escadinha. Então, imaginem uma escada, onde cada nível a mais é um passo a mais que eu estou dando na melhora da minha comunicação. Para mim, esses 3 primeiros níveis estão bem baixos, tá? Então, se eu estou em algum desses 3 primeiros, eu preciso rapidamente trazer consciência para isso e mudar. Se eu estou nos 3 últimos, né, nos 3 mais elevados níveis de comunicação, eu já estou muito bem. Mas eu sei que eu posso aprofundar nesses níveis cada vez mais. Primeiro nível. Eu falo que o primeiro nível é o nível do oi. É um nível muito básico. É aquele nível que a gente começa a falar com qualquer pessoa. É aquele começo de conversa. É o oi, tudo bem? Oi, aí, olá. É aquela comunicação que eu falo com o meu porteiro, que eu falo com o atendente da padaria, que eu falo com aquelas pessoas que eu não quero aprofundar muito, né, um assunto, mas é uma comunicação de iniciação. E qual é o problema disso? É quando o meu relacionamento, que já tem uma profundidade maior, não é o porteiro que eu estou falando mais, não é o atendente da padaria, não é o cobrador de ônibus, não. É o meu filho. Quando, por exemplo, eu mantenho durante muito tempo o primeiro nível de comunicação com meu filho, o primeiro nível de comunicação com a Bia. Olha só, se eu mantiver, por exemplo, o primeiro nível de comunicação com a Bia durante algumas horas, eu sei que existe um problema muito grande. É aquele monossílabo, sabe? É aquele assim de, e aí? Boa noite. E se vai. É uma relação muito fria, é uma comunicação muito fria. Não tem nenhum nível de intimidade nessa comunicação. Mas, beleza. Eu sei que existe, mas eu não posso me permitir permanecer muito tempo se eu quero manter uma intimidade com essa pessoa. Agora, o segundo nível é o nível eu chamo de acontecimentos, que são aqueles dados que nós trocamos durante o dia. Tem uma pergunta, Maria? Não, ainda não. Pode falar. Beleza. Segundo nível é aquele nível dos dados. Por exemplo, é aqueles acontecimentos corriqueiros do dia a dia que não tem nenhum comprometimento ou muito pouco comprometimento. Não vai causar muitos problemas, mas também não vai causar intimidade. Que é aquele negócio, ó, vai chover hoje, né? Ó, como é que foi o seu trabalho hoje? Né? Ah, hoje foi mais ou menos, ou foi bom, ou foi ruim. Ou seja, aquela comunicação muito básica, onde nós vamos falar somente sobre dados
acontecimentos. Eu vou trocar. É aquele casal, quando eu vou falar sobre relacionamento amoroso, por exemplo, é aquele casal que só fala sobre contas, só fala sobre trabalho, que só fala sobre a educação dos filhos, ou já levou meu filho para o trabalho, para a escola hoje, ó, você tem que pegar o pão hoje lá, ó, como é que foi seu trabalho? Ou seja, fica num nível muito de dados, trocando informações. Não existe intimidade, não existe comprometimento com aquilo, mas pelo menos já está havendo uma troca de informações. Eu não falo nem comunicação, uma troca de informações. O terceiro Só nível... coisa muito externa, né, Cleito? Só Oi? coisas externas ao casal, coisas externas ao ser, né? Só Isso. coisas que estão do lado de fora, nada que comprometa ainda o lado de dentro. Não, é o básico. Que, inclusive, casais que estão brigados, por exemplo, que não estão muito bem, eles podem continuar mantendo esse nível de comunicação. Porque não precisa de intimidade para isso. Eu posso falar com a minha mulher assim e posso falar com o caixa da padaria. Tá entendendo? Então, assim, é um nível muito baixo. Não existe intimidade ainda nisso aqui. Agora, o terceiro nível já começa a acontecer um comprometimento maior, que eu chamo de o nível da opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Ou seja, é quando eu me sinto mais um pouquinho seguro para poder emitir a minha opinião, achando que a outra pessoa talvez possa acolher aquilo. Eu falo isso por quê? Porque o terceiro nível é um nível muito baixo ainda, tá? Falar sobre opiniões. Ô, Cleito. Mas já é um nível que eu posso, talvez, estar confiando que a outra pessoa vai aceitar, acolher a minha opinião. Por quê? Porque é um nível muito crítico. É o seguinte, se a outra pessoa acolhe minha opinião, não precisa nem aceitar, não precisa nem, por exemplo, concordar comigo. Mas se ela acolhe minha opinião sem me julgar, sem me criticar por isso, automaticamente, talvez, eu me sinta mais à vontade e seguro de pular para o quarto nível. Agora, se aquela outra pessoa, depois que eu emito a minha opinião, me julga, me condena por aquela opinião, começa a criticar a minha opinião, o que acontece? Automaticamente, essa comunicação vai lá para o primeiro, ou às vezes nem isso. Então, já é um nível mais elevado, mas é muito crítico, porque eu posso subir automaticamente, ou eu posso descer automaticamente, isso dependendo de como vai ser essa relação de escutar, de falar, de perceber a reação e assim por diante. O que eu observo aí nesse terceiro nível é que, assim, uma faixa de transição, né? Digamos, você está aqui, vem caminhando, aí tem uma linha no meio do caminho, né? E essa linha é aonde você vai dar o primeiro passo para uma profundidade, aonde você vai externar algo seu. É uma transição, quando você sai do externo total para algo mais aqui de dentro, um pouquinho de dentro. E daí, eu falo que é uma linha tão tênue, que se não tivermos, realmente não tivermos uma maturidade para lidar com essas opiniões, eu posso subir e descer a qualquer momento. E é muito importante que dentro da relação eu possa ter essa segurança. Quando a gente fala sobre isso, por exemplo, essa ferramenta a gente ensina para os profissionais no terceiro dia de curso. Por quê? Porque antes eu preciso entender, né, aquela base, lembra daquela estrutura de relacionamento que a gente compreende no método Transcendência, que eu preciso construir dentro da minha relação para chegar no êxtase, para chegar aonde eu quero chegar, que é o meu sonho de relação. Depois da base de amor e consciência, 3 pilares, que é honra, segurança e intimidade. Eu preciso entender isso primeiro para poder entender essa ferramenta. Por quê? Quando a gente está subindo, eu preciso saber qual é o pilar que eu estou trabalhando aqui. No primeiro e segundo degrau, por exemplo, eu estou trabalhando no primeiro pilar, que é o pilar da honra. Ou seja, se eu passo pelo primeiro e pelo segundo, opa,
eu estou me sentindo honrado, seguro, eu estou sendo escutado, eu posso falar minha opinião. Essa terceiro degrau da opinião, para mim, é o pilar da segurança. É o pilar que vai estabelecer a segurança. Se eu for bem recebido, escutado, respeitado, acolhido, eu me sinto seguro para subir. Senão, eu vou cair em queda livre dentro da comunicação da minha relação. Por quê? O próximo pilar, o último pilar, é o pilar da intimidade. E aí, se eu passo para o quarto, quinto e sexto nível, eu estou estabelecendo o pilar da intimidade que vai me levar para o êxtase na relação. Tá complicado isso aí para vocês? Posso continuar? Gente, se vocês estiverem com dúvida, vai deixando pergunta. Besteira nada, você está falando coisas ótimas. Ontem, inclusive, na então, live que eu fiz com o Jacques, a gente falou um pouquinho sobre esses 3 pilares. Claro que, assim, né? Não tão bem quanto o mestre que criou o método, mas a gente... Eu me sinto honrado sempre que eu escuto isso. Acho muito legal, tá? Bom, então, assim, depois que a gente estabeleceu a honra e a segurança através dos 3 primeiros níveis de comunicação, e agora eu estou me sentindo seguro, amado, respeitado, honrado, eu me sinto à vontade para poder subir para os 3 últimos níveis ou os 3 mais elevados níveis de comunicação. Que o quarto, por exemplo, é falar sobre emoções, sentimentos. É falar sobre coisas do coração. É quando eu abro o meu coração para poder me sentir à vontade de falar sobre como eu estou me sentindo. Porque às vezes, por exemplo, eu não estou me sentindo muito bem naquele dia. Mas eu não tenho intimidade suficiente. Minha comunicação não está tão boa para poder expressar isso claramente para meu parceiro ou parceira. E às vezes eu quero que ela interprete todos os meus sinais, porque eu não estou afim de falar sobre isso. Porque talvez a minha comunicação não está muito boa, e se a minha opinião, que é o terceiro nível, já não está sendo bem recebida, imagina os meus sentimentos. Imagina minhas emoções. Imagina aquelas coisas que eu guardo dentro do meu coração. Então, o quarto nível, para mim, é muito especial. Oi, Maria. O pessoal falando aqui, a Cleo, faz todo sentido, que tá ótimo, que manda bala para continuar. Tá fazendo então, sentido. Lá. Então, vamos subir agora mais rápido. Então, assim, depois, imagina, eu começo a falar sobre meus sentimentos e a Bia me acolhe nesse momento. Ela recebe isso muito bem, né? Ela compreende, ela usa toda a sua empatia para poder me olhar naquele momento como eu sou, me respeitar, né? Ou naquela fragilidade, ou naquela euforia, né? O sentimento que vier, eu estou seguro de que ela vai acolher. E quando isso acontece, eu posso passar para o próximo nível, que eu falo que é sonhos. Eu falo que as coisas que eu guardo dentro do meu coração e que eu só falo para aquelas pessoas que eu me sinto seguro. Por exemplo, aqui a gente está construindo o espaço terapêutico, né? E os detalhes disso, as pessoas, né, a gente compartilha com todas as pessoas o geral, a gente está compartilhando as coisas que a gente está vivendo, a obra e tudo mais. Mas eu não compartilho com todas as pessoas realmente o projeto disso aqui tudo. Eu não compartilho com todas as pessoas a planta de tudo isso. Eu não compartilho com todas as pessoas o quanto, né, isso eu sonho em isso vai acontecer. Eu não compartilho com as pessoas o quanto eu almejo ganhar financeiramente para poder construir os meus sonhos. Ou seja, tem muitas informações de sonhos, né, do que eu almejo, do que eu tenho como visão de futuro e tudo mais, que eu só compartilho com as pessoas com quem eu mais confio. Você percebe isso? Sim, claro. Faz todo sentido. E dentro da relação, por exemplo, amorosa, é engraçado porque a gente vê diversos casais que eu vejo, às vezes, algumas coisas. A pessoa me conta
alguma coisa, né? E essa relação de terapeuta, essa relação de coach, elas me contam coisas que elas nunca contaram para os seus parceiros. Coisas que não são, talvez... Isso. Você recebe muita gente assim, né? É uma loucura de eu ouvir as pessoas dizerem assim, Maria, mas eu não consigo falar isso pro meu parceiro porque ele não quer conversar. Isso para mim é uma Isso. loucura, porque eu compartilho a minha alma com o meu parceiro. Ele sabe tudo, de sonhos a fantasias, a tudo, tudo ele sabe, né? Pois é. Porque E eu assim, tenho toda essa confiança. imagina o grau de intimidade que precisa acontecer. Imagina a estrutura toda que precisa estar bem redondinha para que eu tenha coragem, segurança de poder falar sobre os meus sonhos. Por exemplo, uma coisa muito simples. Por exemplo, eu estou vivendo aqui hoje muitos dos meus sonhos de criança, de adolescente. Né? Sonhos assim que eu sonhei a vida inteira. São coisas simples, mas que eu não tinha tido segurança, né, tanto nas minhas relações, mas também, às vezes, de momento. Por exemplo, uma coisa muito simples, o meu cavalo. Né? Eu sou apaixonado pelos meus cavalos. E eu sempre sonhei em ter cavalos. Quando eu falava com minhas parceiras, por exemplo, algumas parceiras, eu quero um cavalo, eu sonho em ter um cavalo, geralmente você está ficando louco? Né? Tá louco, não tem lógica um negócio desse. Ou seja, olha só, eu compartilho o meu sonho, recebi um tipo, você é louco, né? Nunca vai... Na hora, quebra o pilar da intimidade, quebra o pilar da segurança, quebra o pilar da honra, e eu tô lá, ó, lá embaixo, já, no fundo do poço. Pô, tá vendo? Não precisava ter falado desse negócio. Aí eu preciso fazer um movimento de novo para construir tudo isso, por causa de um cavalo. E gasta Hoje, muita por energia, exemplo... né, Cleiton? Oi? Construir isso de novo. É como quando você constrói uma parede, aí vai lá, derruba essa parede. Aí você gasta toda uma energia, todo o material para construir de novo e aí cai. Chega uma hora que você É cansa, né? muita energia. E a gente vê isso, né? Eu tô vendo aqui, ó, muitos amigos, o Beto Chaves, o Saulo Veríssimo, que são coaches também, são terapeutas, né? Trabalham com diversas técnicas e eles recebem pessoas também. A gente sabe, quem trabalha, né? Tem outras pessoas aqui na live, você, a gente sabe o quanto isso é prejudicial, às vezes por um detalhe, por coisas que são faladas sem trazer consciência, o quanto aquilo pode machucar aquela pessoa que depositou nas nossas mãos a segurança, a honra, a intimidade, os seus sonhos. Podem ser sonhos muito pequenininhos na minha visão, mas talvez para aquela pessoa é algo realmente estrutural, é algo que já vem de muito tempo, né? E que é muito importante. Eu não posso dar importância. Cleiton. Oi? Não, pode concluir que eu quero só compartilhar uma experiência que eu tive com a constelação acerca disso. Pode concluir. Legal, mas eu acho que pode falar. Essa questão da admiração e de acolher o parceiro, né? E eu acho que em 2015 eu fui num seminário de constelação familiar, 4 dias, trabalhando só relacionamento de casal. E teve um exercício que foi muito impactante para mim, que mudou a minha forma de olhar para o meu parceiro, né? Que o exercício foi o seguinte: um homem e uma mulher, um de frente para o outro. Então, o facilitador cochichou no ouvido da mulher. A gente não sabia na hora o que era que ele estava cochichando, né? Mas ele cochichou o seguinte: critica só internamente o seu parceiro, sem dizer uma única palavra. Ninguém sabia, só ele que tinha posto a intenção. E ela sabia. Então ela começou a criticar internamente, e esse homem, ele foi enfraquecendo. Ele ficou tão fraco que ele chegou a cair no chão. Então, quando ele caiu no chão, o facilitador foi no ouvido dela e disse de uma outra forma: agora comece a admirar o seu parceiro, coisas nele que você admire, só palavras positivas. E aí ela foi fazendo isso. Esse homem foi levantando, Cleiton,
foi levantando e foi ganhando força. E assim, ele foi estufando o peito, sabe? E foi ficando assim, bem grandão. Ele cresceu. E aí ele perguntou, o facilitador perguntou para ele o seguinte: como você está em relação a ela agora? Aí ele falou: olha, antes eu me senti muito fraco e realmente fui para o chão. Eu não tinha forças nem de olhá-la. Agora, por essa mulher, eu vou até no inferno. Então, assim, só através da admiração. Então, imagine quando você vem com um sonho e essa parceira acolhe, ou o parceiro, né? Porque a gente pode usar isso daí para os dois. Quando você diz palavras positivas, então você leva essa pessoa para um outro nível, né? Ali essa pessoa ganha força. Pode ser que alguns, como você, independente do que o parceiro diga, você sabe o seu sonho e que você vai chegar. Mas nem todos conseguem e precisam desse apoio. Então, assim, a gente precisa muito ter essa sensibilidade. Eu confesso para você que muitas vezes eu não tive essa sensibilidade com o meu parceiro. Ele é militar, você sabe, e ele chegava do quartel cheio de coisas que ele tinha vivenciado, e aí ele vinha falando e tudo, e muitas vezes eu não estava com muita paciência, sabe? E acabava que eu não o acolhia. E ele falava assim para mim: poxa, amor, eu só queria que você me escutasse. E aquilo para mim marcou muito, né? Então você falando isso hoje, eu te ouvindo falar isso de novo, como faz sentido para mim. E como me ajuda também, porque a gente está em construção, né? É verdade. São detalhes, Maria, que é como você falou no comecinho a gente estava conversando sobre isso. Sim, coisas que a gente está aprendendo agora, né, e está vivenciando agora, não sabíamos antes. É muito importante trazer esse amor para nossos processos e entender que a gente não sabia. E vivenciávamos Exatamente. aquilo. Hoje a gente sabe de algumas coisas e temos a escolha, né, de usar esse conhecimento ao nosso favor e a favor dos nossos relacionamentos. E que bom que sabemos disso agora. Tem muita gente que não sabe e que talvez daqui a alguns anos, hoje aprendendo aqui, possa olhar para trás e dizer: poxa, como foi importante aprender naquele momento, e poder olhar para trás e ver o quanto a gente errou, né? Mas por falta de conhecimento, talvez até por falta de vontade de ter atitude. Eu vejo também muitos relacionamentos, eu cuido de alguns relacionamentos, por exemplo, em que existe muita mágoa. E por mais que saibam o que poderia ser melhor para, né, conviverem, não fazem. Por quê? Eu já sofri demais. Agora eu quero que ele sofra aquilo que eu sofri, né? Eu não tive a atenção ou o apoio que eu merecia no começo da relação. Agora eu faço a mesma coisa com ele para ele sentir como isso é difícil. Ou com ela, para ele sentir, para ela sentir, por exemplo, o que eu passei no começo. Eu vejo ainda, né? Eu vejo muito isso de esses três pilares ruídos, e em vez de eu olhar para esses pilares e começar a construir, sem esperar que o outro possa me ajudar a fazer isso, até porque são meus pilares. É minha vida. Por mais que nós temos um relacionamento, né? E eu falo que o relacionamento é uma terceira entidade que está aqui comigo, né? Um terceiro ser que está aqui com a gente. Eu acho que eu aprendi isso com você também. Mas que pode nos ajudar a entender, sabe? Essa clareza de o que eu estou depositando, o que eu estou colocando, como é que eu estou investindo nesse novo ser que nós construímos juntos para que o nosso relacionamento realmente possa dar certo. Para que possamos ter um relacionamento de êxtase, que é como eu chamo o relacionamento que dá certo para mim, ou seja, da forma com que eu imagino ser um relacionamento. Eu falo muito que não dá para, por exemplo, eu impor para as pessoas o que seria o ideal de relacionamento. Eu vi o Saulo, né, tá até na live, ele fazendo uma live esses dias falando sobre isso. Às vezes eu quero impor, por exemplo, esse quarto pilar, ou o quinto pilar, falando sobre sentimentos e emoções, ou falando sobre sonhos. Para você ter um relacionamento feliz, você precisa fazer isso com seu parceiro sempre. Isso não é uma regra, mas eu sei que são sinais de que, se eu me sinto à vontade em falar sobre meus sentimentos no meu relacionamento, talvez é um sinal dizendo: tá indo bem. Tá caminhando para um relacionamento onde você pode construir
né, aquela harmonia na relação que eu quero. Não sei se todo mundo quer isso. É aquele negócio, eu trabalho muito para paz. Eu trabalho muito para viver em paz. Mas tem gente que não quer viver em paz, né, e que se alimenta de outras coisas. Então, para cada casal, para cada pessoa, uma ideia de êxtase. Mas eu sei que todos esses pilares vão estar inseridos em todas as relações, independente da ideia de êxtase que você tem. E para o último, sexto, né, o sexto degrau, o sexto nível de comunicação dentro da relação, eu falo que é o eu sou. Né? Eu chamo de eu sou. Não consegui encontrar outra palavra para poder expressar esse sexto nível. Por quê? Para mim, é algo tão profundo. É quando, por exemplo, a gente consegue falar de coisas lá de dentro. Sabe, por exemplo, falar sobre crenças. Lá de dentro, falar sobre o que realmente eu acredito, a minha essência, a minha ideia de quem eu sou. Né? É muito mais do que falar sobre sonhos, do que falar sobre sentimentos. Por exemplo, quando eu conheci a Bia, foi engraçado demais, porque a Bia tem uma crença religiosa. Né? Não é tão atuante, mas ela tem as suas crenças religiosas que eram totalmente diferentes da minha. Quando eu cheguei na casa dela, eu lembro que eu vi assim, algumas coisas na casa dela, e eu falei, cara, que coisa é essa? Onde é que eu me meti? Né? E foi engraçado porque nesse momento eu falei, deixa eu escutar, deixa eu perceber, deixa eu sentir, né? Deixa eu dar para ela essa oportunidade de ser quem ela é. Sem me esconder nada, sem me esconder a sua essência, as suas crenças, aquilo que está mais profundamente arraigado nela. Porque eu também quero esse direito de poder falar sobre as minhas crenças, quem eu sou, de poder falar dos meus erros do passado, né, e saber que eu vou ser acolhido. Eu tenho trabalhado com algumas mulheres, por exemplo, na área da sexualidade, atendimento, e eu vejo, por exemplo, mulheres, às vezes, que já viveram coisas no passado e têm muita vergonha do seu passado. E elas brigam e gastam uma energia gigantesca para poder esconder o seu passado do seu parceiro atual. Porque acha que talvez eles não vão aceitar, não vão compreender, não vão acolher, vão julgar, vão condenar. Ou seja, que tipo de relação é essa? Onde eu preciso esconder o que realmente eu sou e que, sabe, mostrar que, por exemplo, talvez eu seja totalmente diferente do que eu já fui. Eu tive uma cliente, por exemplo, que é, para fazer um exemplo bem claro, né? Uma cliente que tinha, por exemplo, relações sexuais muito cedo. Ela começou a relação sexual com 13 anos e ela falava, Cleiton, eu transava com todo mundo que eu queria. Né? Eu adorava transar com gente desconhecida, com dois, com várias vezes no mesmo dia. E eu fiz essa vida até os 16 anos. Aí depois eu entrei na igreja evangélica e comecei a aprender um monte de coisa e ver que tudo aquilo que eu vivia era muito errado. Maria, você não imagina o quanto essa mulher faz força, gasta energia em tentar esconder o seu passado. Para o seu parceiro, para os seus pais, para a sociedade, para os amigos, para todo mundo. E o quanto, né, isso prejudica ela na vida sexual, na vida dos relacionamentos, nos seus trabalhos, na visão que ela tem de si mesmo e assim por diante. E aí eu falo, esses níveis de comunicação, eu preciso trabalhar comigo também. Será que realmente eu aceito poder olhar para os meus sentimentos e acolhê-los? Eu aceito olhar para os meus sonhos e falar assim, eu mereço tudo isso? Né? Eu realmente vou viver tudo isso? Ou eu fico me sabotando quando eu me comunico dentro dessa comunicação que eu tenho comigo mesmo? Será que realmente eu posso olhar para quem eu sou e me orgulhar, me acolher, me amar, me respeitar, independente de qualquer coisa que eu já tenha feito? Se eu não tenho esse tipo de intimidade comigo mesmo, imagina se eu vou conseguir construir isso com outra pessoa. É mais ou menos isso. Cleiton, nossa live está quase chegando ao fim. A gente tem aqui uns 3 minutinhos. E assim, uau! Foi rápido, né? Muito! Só somando o que você falou, né? Dessa questão da vergonha de quem a gente foi. Poxa,
se eu tenho vergonha de uma parte minha, eu também não acesso a força que essa parte minha tem para me trazer. Então, eu por muito tempo, eu tive vergonha da minha origem, por ter nascido na roça, por achar que eu era menos do que quem tinha nascido na cidade. E também tinha vergonha aí de umas questões sexuais lá de quando era menina, que eu também era bem danada e tal. No momento que eu consegui integrar tudo isso dentro de mim e dizer sim, isso tudo sou eu e eu sou o resultado de tudo isso. Caramba, eu ganhei uma força extraordinária, porque eu consegui juntar todas as minhas partes, a minha criança, a minha adolescente, a minha jovem, e hoje eu me sinto mais completa, né? Então isso é muito legal. E só respondendo aqui a Bia falando que acha chique live atrás de onde tem, diante de uma estante, né? Que tem muito livro. Esse é o melhor lugar que eu achei da casa. E assim, livro aqui em casa, meu Deus, a gente fez até uns nichos extras para poder caber mais livro. E assim, eu tenho que fazer um negócio de leitura dinâmica para conseguir ler mais rápido, porque... Então o pessoal tá aí pedindo, marca outra live. Eu falei, vamos marcar outra live para falar de outras coisas. Ó, essa live Muito tem que bom. virar uma série. Vamos fazer uma série de live. O Cleiton faz de vez em quando, né, Cleiton? Falando sobre esses pilares, os níveis de comunicação, as linguagens do amor. É só seguir aí o perfil dele, Mundo Tantra, Cleiton Salles, Bia Neppel, né? Não é isso? É isso Escola mesmo. de Constelação Familiar. Então, assim, vamos todo mundo junto, né? Então, assim, para a gente finalizar, eu quero te agradecer mais uma vez. Já comecei agradecendo. E, assim, queria que você deixasse, se você puder, uma mensagem. Qual a mensagem que você deixaria para essas 41 pessoas que estão aqui nos ouvindo sobre essa questão da comunicação? Do quanto que você percebe que isso é importante, se você pudesse sintetizar tudo isso em uma frase, Caramba. ou em mais, até acabar o nosso tempo aqui. Quando tiver zerado 28 segundos, aí a gente manda beijo e todo mundo vai-se embora. Tá bom. Bom, então vou agradecer você, tá? Por essa oportunidade que, para mim, já falei pra você, é sempre maravilhosa. Eu amo estar com você aqui, conversar com você. Qualquer momento, né, online ou presencial, para mim é fantástico. Então, todas as lives que você quiser fazer, eu faço. Já tô dando a resposta. E vamos marcar aqui também. Tamo dentro, tamo dentro. Bom, pessoal, uma coisa que eu quero falar com vocês, eu acho que é a dica que eu falo para mim também e que mudou completamente, tem mudado minha vida, antes de querer se relacionar bem, né, e se comunicar bem com outras pessoas, começa por você. Todo o processo de transformação, todo o processo que realmente vale a pena, começa aqui, dentro de mim, me conectando comigo mesmo. Uma coisa que eu falo, uma dica, escute o que você tem falado para você. Às vezes eu quero construir um nível de comunicação, assim, de falar sobre sentimentos com as pessoas, meu parceiro ou parceira, falar sobre sonhos, falar sobre quem eu sou, mas se eu não consigo fazer isso comigo mesmo, fica muito difícil fazer isso com o outro. Outra coisa, não espere pelo outro para construir níveis de comunicação mais elevados na sua relação. Não espere pelo outro. Você é responsável pela sua vida, pelo seu relacionamento, pelo que você quer para você. Tá? O outro é o outro. É claro que sempre eu falo que o outro é nosso espelho, né? Então, talvez se eu estou percebendo uma resistência muito grande no outro, será que eu estou, né, dando essa abertura realmente dentro da relação? Será que eu não estou esperando só do outro, mas eu me fecho totalmente? Eu vejo também isso, às vezes, pessoas reclamando que o outro não fala sobre sentimentos, é muito fechado, não fala sobre sonhos. Eu queria saber o que passa na cabeça do outro. Mas quando a gente vai ver, essa pessoa também não fala. Ela segura as informações. 27 segundos, tá? 27 então, segundos. Assim, tudo começa com você, tá? Seja aquilo que você espera do mundo. Eu amo essa frase, porque realmente é o que eu acredito, o que eu vivo e o que eu levo para as pessoas. Pessoal, beijo. Quem tiver perguntas, fala comigo pelo direct. Maria, eu te amo muito. Eu amo você. Né? Eu quero que você saiba disso.